Em maio desse ano, o TSE rejeitou a sua cassação. Na sua opinião, a decisão foi mais técnica ou mais política? A decisão foi técnica, o direito estava do nosso lado. A gente estava falando aqui sobre fatos, né? Tem coisas que... Tem uma frase famosa de um ex-presidente norte-americano, John Adams: fatos são coisas teimosas. E não havia nenhum motivo qualquer para que ocorresse a cassação de mandato. Isso é um reflexo daquela perseguição que mencionei há pouco. Cassaram, por exemplo, o mandato lá do procurador Deltan Dallagnol. Foi uma decisão absolutamente injusta e errada. Tive a oportunidade de falar isso, né, mais de uma vez. Queriam fazer o mesmo ali com o meu mandato. O direito nos favorecia, mas nesse clima de perseguição política do governo Lula, e da tentativa de se destruir a oposição, havia riscos reais de que isso acontecesse. Politicamente, nós conseguimos neutralizar essa pressão, né, com os nossos aliados dentro ali do Congresso, permitindo que o TSE proferisse uma decisão absolutamente técnica. Também como foi do TRE do Paraná. Eu acho que um ponto-chave foi esse até, Bruno. O TRE do Paraná deu uma decisão muito técnica, com destaque principalmente ali para o relator, e como havia uma grande atenção da imprensa, inclusive foi transmitido, nunca aconteceu isso, você imagina, uma sessão do TRE do Paraná ser transmitida em sessão aberta na televisão. Nunca tinha isso acontecido, ou em canais de TV fechada, né? Foi transmitido e houve um convencimento pela tecnicidade do relator e pela também robustez das palavras dele, de que não havia nenhuma razão para cassação. Isso pavimentou o caminho, né, para convencimento dos pares dele e depois para que a decisão fosse mantida pelo TSE. Então, eu estou absolutamente seguro. A gente fez uma campanha ali absolutamente correta, não ultrapassamos nenhum momento, né, os valores de campanha. Caixa 2 impensável, me foi oferecido um monte de coisa, você não pode imaginar, né, durante a campanha o que oferecem nas facilidades. Doações, é isso? Não, olha, campanhas são caras, né? Mas tem um teto de gastos. Então, às vezes, chegavam aquelas soluções fáceis, né? A proposta, não, mas vamos fazer meia nota aqui, meia nota ali. Não, jamais vamos fazer coisa, vamos fazer direitinho, tudo bonitinho. Daí, como não acharam nada na campanha, inventaram a história da pré-campanha. Vamos ver os gastos da pré-campanha. Somar os dois gastos, né? Exatamente. Só que ali é uma zona cinzenta. Para começar assim, dizer, quando começa uma pré-campanha? Qual que é a data? Qual que é o marco temporal? Tem gente que está se colocando candidato. Hoje, já para 2026. Né? E começa a fazer uma série de despesas para aparecer na imprensa, para circular o país. Como é que vai fazer? Vai computar os gastos desde quando? E que gastos devem ser considerados, que gastos não devem ser considerados? Eu vi o absurdo, por exemplo, eu tenho um problema sério de segurança, pelo meu trabalho como ministro da Justiça, que a gente foi para cima do PCC, a gente pode falar mais sobre isso depois. Então a gente tem ameaças, né, que vem lá desde a época do governo. Então, quando eu concorri, uma das condições que eu coloquei para os partidos, eu preciso ter um aparato de segurança. Não um privilégio, mas uma proteção. Um carro blindado. Alguns partidos, né, que me abrigaram, optaram, ao invés de alugar um carro blindado, em comprar, para entrar no acervo permanente do partido. Não para ficar comigo, para usar na campanha, mas ficaria no acervo permanente. Aí pegaram essa compra do carro e jogaram como despesa de pré-campanha. Aqueles que queriam caçar o meu mandato. Mas absolutamente injusto. Primeiro, porque andar de carro blindado não gera uma vantagem competitiva em relação a qualquer outro nas eleições. 2, o carro não é para mim, é para o partido, entra no acervo permanente. Só o período que eu usei ali, poderia ter feito um cálculo proporcional. Então tinha um monte de absurdo ali. No fundo, assim, perseguição política decorrente do trabalho que nós fizemos na Operação Lava Jato, também com receio, né, do que a gente pode fazer. E 2, os oportunistas, né? Os oportunistas também que buscam ali ganhar, às vezes, um mandato no tapetão sem ganhar com a vontade popular.